Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí, né, ao Discovery 5, né, do curso do Encore. O que nós vamos estar fazendo aqui hoje, tá? Deixa eu já deixar as três caixinhas ligadas, né? Vamos ver aqui no More Actions, Start All Nodes. Vamos já deixar as três caixas carregadas. O nosso objetivo aqui é testar o múltiplo spanning tree, né? Então, como eu tinha brincado com o pessoal na teoria, né? Com MST, a gente trabalha com as VLANs no atacado e não no varejo, né? Eu vou criar uma instância que pode conter várias VLANs. Então, no nosso cenário aqui, a gente vai ter a instância 1, que tem as VLANs 2 e 3, a instância 2, que tem as VLANs 4 e 5. Qual que é a vantagem do múltiplo spanning tree? Diminuir a quantidade de processos spanning tree que vão estar rolando dentro da rede, tá? Porque a implementação padrão da Cisco aqui é o per VLAN spanning tree. Então, se eu tiver 100 VLANs, eu teria 100 processos spanning tree. Aqui não, eu posso ter um processo spanning tree por instância. Então, eu vou ter uma raiz para um conjunto de VLANs. Então, aqui, se eu tivesse 1000 VLANs aqui, um switch podia ser raiz das primeiras 500 e o outro switch poderia ser a raiz primária, né, das últimas 500. Vai fazer o teste aqui com 4 VLANs apenas, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter, então, as VLANs já devem existir, tá? As VLANs já devem existir em todos os switches. E esses links de trunk aqui, ó, já devem existir também, né? De preferência aqui já permitindo a passagem de todas as VLANs, né? No mundo Cisco já é o comportamento padrão. Então isso acaba servindo aí de uma revisão para nós, né? Do que foi visto no curso, na aula anterior, né? Vamos começar então aqui, ó. Já tinha separado alguns comandos do MST para a gente ganhar tempo, mas no caso do switch 1, por exemplo, né? Enable, conft, é, hostname SW1. E aí, dentro do switch 1, o que nós vamos ter aqui? Eu posso ter VLAN, vou criar a VLAN 2, 3, 4 e 5. Né? Vou ter as 5 VLANs, as 4 VLANs criadas, né? 5 porque, na verdade, a VLAN 1 já é padrão, já existe aí, né? E outra coisa que eu posso fazer, além de criar as VLANs, eu já posso definir os links de trunk. Por exemplo, o switch 1, ele tem as portas 00 e 01. Ambas precisam estar em trunk. Então, vou colocar assim, dar um int range E0/0, é 00 e é 01, né? Como a gente está vendo aqui. Então, é 0/0 até 1. Aí, vou colocar lá switch port trunk em cap.1q. Depois, vamos colocar lá switch port mode trunk. Se eu não colocar quais as VLANs permitidas, se eu não colocar trunk allowed, teoricamente seriam todas, né? Então, todas as VLANs permitiriam se passar aí. Então, isso seria aí a configuração básica do switch 1. Os outros switches têm uma configuração parecida, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o switch 2, qual que é a diferença além do hostname? As mesmas VLANs são criadas, só que o range de portas do Switch 2, ele tem as portas 1, 2 e 3, né? Ele não tem a porta 0 associada aqui. Então, seria 1, 2 e 3. Então, seria um range da 1 até a 3. Também com as portas trunk, né? Eu coloquei o tipo de encapsulamento do trunk, habilitou o trunk para todas as VLANs. E o Switch 3, tá? Seguindo aí a mesma regra, né? O Switch 3 na nossa topologia, também são as portas 1, 2 e 3 que pertencem aqui. Então, aqui é exatamente igual ao anterior, né? Eu devia ter copiado o anterior. 1, 2, 3, switch port mode trunk.
Bom, temos então as configs básicas dos 3 switches. Eu vou jogar essas configs aí para os switches, né? Então dá um Ctrl C aqui. Vamos jogar isso dentro do switch 1. Ctrl Shift Alt. Vou colar isso daqui dentro do bloco do clipboard, né? Da área de trabalho do Eevee. Ok, colocamos a configuração do switch 1. Vamos abrir aqui o switch 2. Fazer o processo similar, né? Eu vou copiar aqui a config do 2. Vamos jogar aqui. E finalmente, nós vamos fazer a config básica, né? Do 3, para que a gente possa ter todas as VLANs e o link de trunk fazendo elas poderem percorrer as 3 caixas. Colo aqui a config do switch 3, jogo para dentro do switch 3. Perfeito. Agora nós temos o cenário base pronto, né? Eu tenho todas as VLANs aqui criadas nos switches e links de trunk entre eles, né? É claro que o Spanning Tree vai bloquear uma interface aqui, esse link duplo, né? Uma interface vai ser bloqueada, a outra vai continuar encaminhando, pois a gente vai estar trabalhando aí com isso, até para estar ilustrando aí algumas coisas que a gente viu na teoria do MST aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer agora que eu tenho a config básica? Nós vamos começar a construir a configuração do Multiple Spanning Tree. Vamos fazer a configuração do switch 1. A dos demais switches é bem parecida, a gente pode copiar e colar depois, né? O que nós vamos ter ali no switch 1? Então, primeira coisa aí no switch 1 é criar a configuração, né? Então, eu vou usar ali o comando spanning tree mst configuration, tá? Spanning tree mst configuration. Eu tenho que criar um nome de região, tá? Então, a região que nós vamos trabalhar aí se chama CCNP, e eu preciso colocar um número de revisão, né? Cada versão de configuração é um número de revisão diferente, tá? Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui que seria a revisão 1, tá? É a primeira revisão. E tem que colocar isso manualmente em todos os switches, tá? Todos os switches devem concordar com a mesma região e o mesmo número de revisão aqui. Além disso, eu tenho que criar as instâncias, tá? Quais são as instâncias? Eu vou dizer que existe uma instância 1, que agrupa as VLANs 2 e 3, e que existe uma instância 2 com as VLANs 4 e 5. Então, basicamente, né, é isso que nós fazemos aqui. A gente pode sair aqui da configuração da, da região CCNP aqui, né? E na caixa 1, tem mais um detalhe, né? Na verdade, na caixa 1, ela vai ser raiz primária da instância 1 e secundária da 2. É o contrário do que vai acontecer no switch 2 ali, que a gente vai fazer depois, né? Mas então, como nós ainda estamos dentro do switch 1, quando eu dei o exit aqui, ó, nós vamos sair do modo de configuração do MST, tá? O MST tem um modo onde eu crio ali região, revisão, instâncias. Então a gente está saindo, voltando para o modo de configuração global. E aqui no switch 1, nós vamos estar dizendo ali que a caixa ela é a raiz primária da primeira instância, raiz secundária da segunda instância. Agora sim, eu posso sair de tudo, né, e gravar, dar um WR ou copy restart, tá? Então, essa é a config básica da primeira caixa aqui, né? Só para já tem o hostname, né? Só para a gente não se perder depois aí quem é quem.
Então, aqui eu tenho o hostname 1, onde eu preciso fazer estas configurações. Vou copiar essa config. Vamos jogar aqui no primeiro switch. Opa, Ctrl A aqui dentro. Deixa eu colar essa configuração. Vamos jogar para dentro do switch 1. Então, ó, vocês percebem, todos os comandos foram aceitos, né? Uma coisa interessante, né? Se vocês quiserem checar as configurações aí que foram feitas no switch, eu poderia, deixa eu voltar aqui no modo de configuração global, dentro aqui do Spanning Tree MST Configuration, né? Botão direito aqui para copiar isso direto. Você pode dar Show Current, tá? Então, o Show Current, ele mostra a configuração corrente dentro do MST para nós. Olha só que coisa interessante. As VLANs 2 e 3 pertencem à instância 1. As VLANs 4 e 5 pertencem à instância 2. Agora, e a VLAN 1 e qualquer outra VLAN que possa vir a ser criada? Por padrão, todas as instâncias no MST pertencem à instância 0, tá? Essa instância 0 não foi criada, ela já existe aí quando você cria a região e ela possui todas as VLANs por padrão. Aí quando você manualmente atribui alguma VLAN para outra instância, ela move, né, as VLANs da instância 0 para dentro da nova instância que foi criada. Então, só para ilustrar isso, né, com Show Current, a gente consegue visualizar isso, tá? Você pode dar um exit ou end ou Ctrl Z para sair. Se você fez alguma alteração, né? Você criou uma instância agora, só que você não quer que isso seja gravado, você também pode dar um abort, tá? Quando você usa o comando abort, você sai da configuração do MST sem gravar nada, sem mudar nada, tá? Agora, se você sai com exit ou end, aí, a hora que você sai, as mudanças que você fez, né? Criação de instância, alteração de revisão, alteração de nome de região, é gravado. Abort é a única forma de sair sem gravar nada. Então, acho que isso é importante aí de ter em mente. O que mais? A configuração do switch 2, tá? Qual que é a diferença? Se eu pegar aqui, a configuração do switch 2 é bem parecida, né? Quais são as diferenças aqui? Eu vou ter a mesma região, com o mesmo número de revisão, com as mesmas instâncias e VLANs atribuídas aqui. A diferença é que no switch 2, ele vai ser raiz primária para a instância 2 e raiz secundária para a instância 1. É o inverso, né, do que aconteceu lá no primeiro switch, no switch 1. Então, basicamente, essa é a diferença. A gente pode copiar, a gente pode copiar isso e jogar aqui para o segundo switch, né? Vamos ver aqui. Vamos colar e jogar para cá. Perfeito. Então, ó, já criamos, já fizemos aí a configuração do switch 2. O switch 3 é bem parecido também, né? Mas qual que é a diferença? A diferença é que dessa vez o switch 3 ele não é raiz nem primária nem secundária de nenhuma das instâncias, né? Então essa história aqui do Spanning Tree MST aqui não existe. É, eu só eu só vou criar as instâncias, sair e gravar, né? Basicamente é isso que a gente tem aí no switch 3. Porque, na verdade, vamos copiar aqui,
Vamos ver o que vai acontecer com nossa topologia aqui no switch 3. Ctrl Shift Alt, deixa eu pegar aqui, colar e jogar para cá. Perfeito. Aí criamos aí a configuração do MST aí também no switch 3. O que que acontece aqui para nós, né? Só para a gente ter uma noção. Ah, esse switch 3, quando ele for alcançar, quando tiver tráfego para propagar para a instância 1, ele vai usar o link diretamente conectado ao switch 1. Quando for dados para as VLANs 4 e 5, ele vai usar o link direto com o switch 2, né? Então ele vai fazer uma distribuição de carga. Ou seja, as portas não vão estar totalmente bloqueadas, né? Eu vou ter uma porta bloqueada para a instância 1, aqui, né, à direita, está bloqueado para a instância 1, mais forward para 2. E aqui acima é o contrário, né? Forward para 1, bloqueado para 2. Esse balanceamento de carga aí, né, que é possível de ser feito. O que mais a gente pode fazer aqui? Aí tem uma série de comandos shows que você pode ver, né? Uma coisa que é importante, tá? Uma coisa que é muito importante de se ver ali é que, assim, se você for olhar como é o spanning tree agora das caixas, né? Então, como é que eu faço para ver as informações do spanning tree? Você pode dar um show spanning tree summary, tá? Que é um resumo das informações do spanning tree. Show spanning tree summary. Então, se eu pegar aqui no switch 1, por exemplo, vou aqui, ó, show spanning tree summary. Eu vou notar aqui, ó, que eu estou vendo que aqui, ó, eu estou no modo per VLAN spanning tree ainda, tá? Eu estou no modo per VLAN e ele está me mostrando aqui, ó, VLAN 1, 2, 3, 4, 5, que eu tenho 5 VLANs. As instâncias não estão sendo mostradas ainda. Por quê? Uma coisa é você configurar o múltiplo spanning tree, o outro é você ativar na caixa, tá? Então, o que que eu tenho que fazer ainda? Que eu não fiz ainda, né? Eu tenho que entrar em cada switch e fazer isso aqui, ó, spanning tree mode. E aí, ó, dos vários modos que eu tenho aqui, ó, eu estou no PVST agora, eu vou mudar ele para múltiplo spanning tree. Aí sim, toda a configuração que foi feita de MST vai passar a valer aí. Então, spanning tree mode MST. Se eu olhar agora, né, setinha para cima, voltar aqui o show spanning tree summary, olha a diferença. Agora sim, ele fala aí no summary que ele está usando o modo MST, padrão do I3E, né? Mas é o modo MST. E agora ele está mostrando ali para a gente a instância 0, a instância 1, a instância 2. Ele não está mostrando para nós as VLANs individualmente, porque o Spanning Tree agora ele está enxergando por instância e não por VLAN individual, tá? Ou seja, moral da história, eu tenho que acrescentar isso, né, em todos os suítes, né? Se você quiser documentar ali, né? Na verdade, desde o primeiro suíte, fez as configurações, né? Acho que ficaria mais didático assim, né? Fez todas as configurações, você já tinha que colocar ali Spanning Tree Mode MST, tá? Você precisa ativar o Spanning Tree modo, o modo do Spanning Tree MST, se ele vai continuar como per VLAN ali, que é o padrão. Isso no switch 1, no switch 2, no switch 3 também, né? Logo depois ali, aqui valeria a pena talvez dar um exit, configurar isso, né? O Spanning Tree Mode, aí sair de tudo e gravar.
Tá? Então é preciso, né, ativar. Então eu ativei na primeira caixa, né? Mas eu também precisaria ativar aqui na caixa 2, Spanning Tree Mode MST, e no 3, né? No 3 também, Spanning Tree Mode MST, prontinho. Agora sim a gente pode dizer que as três caixas elas estão com o Spanning Tree no múltiplo, né, ativado aí, tá? Então Show Spanning Tree Summary, a gente está alterando ali é, as configurações ali, né? Nós estamos efetivamente ativando, né? Você precisa ativar o modo MST e checar com o Show Spanning Tree Summary se esse modo realmente está ativo, tá? No caso, primeiro a gente viu que estava como PVST, aí depois mudamos o modo, rodando o Show Spanning Tree novamente, vemos que agora o MST está ativo. Que mais? Eu consigo pegar informações a respeito do Spanning Tree dando um show Spanning Tree MST Configuration, né, para ver toda a configuração criada. Então, show Spanning Tree, vamos pegar aqui do Switch 1, por exemplo, né? Show Spanning Tree MST Configuration. Então, ele vai me mostrar exatamente aquilo que a gente tinha visto lá, né? Também aquelas informações que a gente tinha dado show current dentro do processo. Só que a gente está fora do processo agora, né? Direto do modo privilegiado. Mas eu vejo que tem 3 instâncias configuradas, que as instâncias aí 1 e 2 estão ativas, quais as VLANs que tem dentro de cada instância. Consigo checar dessa forma também. Outra coisa, como é que eu faço para ter certeza que a configuração de todos os switches bate? Porque cada vez que eu faço uma mudança, eu vou ter um número de revisão diferente aqui, né? E esse número é colocado no braço. Tem uma forma de validar as configurações de forma rápida, que é você dar ali o comando show spanning tree mst configuration digext, tá? Então, se eu acrescentar essa palavra digext aqui, que é um resumo ali, né? Show Spanning Tree Configuration Digext. O que ele traz aí para mim? Ele vai trazer qual que é o número de revisão, qual que é o digext. Aqui é uma chave, né? Isso aqui é uma chave criada com MD5, né? É uma amostra. Se as configurações de MST batem, as 3 caixas devem ter o mesmo digext, o mesmo resumo, né? A mesma amostra que foi configurada. Então, por exemplo, aqui eu posso copiar no switch 1 qual que é o digext que ele possui aí, né? Então, isso daqui, por exemplo, é do switch 1. Se eu olhar nos demais switches, né? Por exemplo, no switch 2, dou lá um show spanning tree configuration, show spanning tree MST configuration digext, né? Show spanning tree MST configuration digext. E eu ver aí qual que é o resumo do switch 2, copiar isso daqui, voltar lá para a nossa tabelinha. Isso daqui é do SW2. Para você ver que é exatamente o mesmo hash. Tivesse alguma coisa diferente, né? Alguma atribuição de instância para VLAN, por exemplo, alguma coisa diferente, daria um hash totalmente diferente. Mesma coisa do 3 aqui, né? Show Spanning Tree MST Configuration Digext. Aí eu consigo ver aí, pegar também o digext desse cara, colar aqui, para ter absoluta certeza que os 3 switches estão exatamente com a mesma versão de configuração, né?
tudo igual. Tá? Isso é uma coisa que pode cair também no exame, né? Saber aí como é que eu faço para checar se as configurações realmente estão idênticas de MST. Que nós temos aí que é interessante? Vimos a parte do Digext. Eu posso alterar os custos também e a prioridade de porta, né? Aí essa configuração que nós temos, por exemplo, entre os switches 3 e 2. O Spanning Tree vai bloquear uma porta e vai deixar outra como raiz, né? No caso do switch 3, para chegar até o 2 aqui, que é a raiz da instância 2. Então, se eu abro aqui, ó, por exemplo, no switch 3, eu vou dar ali um show Spanning Tree MST, tá? Para estar checando isso. Show Spanning Tree MST. O que que a gente nota aqui, ó? Nós notamos que a porta que leva até a raiz é a porta 3 e a porta 2 ela tá blocking aqui, né? A porta 2 ela tá bloqueada, a porta 3 é a porta que leva até a raiz, essa porta um tá blocking também, né? Olhando aqui na topologia, a gente viu aqui que no caso do switch 3, a 1 e a 2 é a que levam para o switch 2. Então, dando uma olhada aqui na 1 e na 2, né, do switch 3, a 1 e a 2, a 1 está bloqueada, a 2 tá como caminho alternativo. Bom, isso aqui eu tenho que olhar para dentro do múltiplo spanning tree correto também, né? Perdão. Porque eu tô querendo olhar aqui para chegar até a instância, até o switch 2. Então, o switch 2 aqui ele é raiz primária da instância 2. Eu tenho que olhar aqui para a instância 2. Então, MST2, agora sim, que possui as VLANs 4 e 5 mapeadas. Aí eu vou ter ali porta 1 e 2. A porta 1 ela é raiz, e a porta 2, ela é alternate, ela é o caminho de backup que está bloqueado. Por quê? No spanning tree, como a gente falou, o menor é melhor, né? Então, a porta menor aqui, o custo das portas aqui é exatamente o mesmo, mas aí, pelo port ID, né, 01 é menor do que 02, por isso que 01 ficou como raiz e 02 ficou como bloqueado para a instância 2, né? Para a instância 2 aí, que está levando até o switch 2. Como é que eu faço para inverter as portas, por exemplo? Eu quero que a porta 2 seja a nova raiz aqui, né? Eu posso mudar o port priority, porque todo mundo tem prioridade 128, né? Então, 128.2 é menor do que 128.3. Por isso que ele se tornou raiz. Se eu diminuir essa prioridade de porta, eu posso forçar com que o 02 seja minha nova raiz aqui. E é o que ele vai fazer aqui, né? Então, conf t, por exemplo, aqui eu vou entrar na interface E0/2 e eu aqui em cima, e eu posso colocar um port priority 64, por exemplo, tá? Então vamos fazer o seguinte: int E0/2, e aí eu vou colocar lá spanning tree MST. Aí eu tenho que dizer qual MST que eu quero trabalhar, né? Então, nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com MST2, né? MST2, e aí eu posso colocar aqui port priority, vou colocar, na verdade, é incrementos de 64 em 64, né? Podia colocar 0, 64, 128 ou 192. Eu vou colocar 64, já que 64 é menor, né, do que 128. Ok, fizemos essa mudança. Se eu novamente colocar aqui lá o Show Spanning Tree MST, ou melhor, Show Spanning Tree MST2, né? Eu quero ver somente o processo, a instância 2. Aí a gente vê que
Ele ficou show spanning tree MST. A prioridade da porta ficou 64,3, mas ainda está bloqueada, né? E a 0/1, ela ainda está. Eu acho que, na verdade, eu teria que ter feito a alteração do lado do root, na verdade, não aqui. Vou só fazer o seguinte teste. Eu vou colocar de volta a prioridade que estava, né, na int E0/2 aqui, que era spanning tree, port priority 128, que era a prioridade padrão aqui. Só para voltar à situação como estava antes. Então, realmente, né, a porta 1 é a melhor caminho para a raiz e a porta 2 está bloqueada. Vamos fazer essa mudança do outro lado, tá? Que seria do lado da raiz primária. As portas aqui vão estar sempre forward, né? Porque isso aqui vai ser a raiz da instância, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu mudar a porta 3, ela vai impactar para mim a porta 2 aqui, né? Porque essa porta é que eu quero que fique raiz, como root. Que seja como root port, né? Para chegar até a root bridge. Vamos entrar aqui, então, por exemplo, no switch 2. Eu vou entrar aqui na porta E0/3 e fazer essa mudança. Spanning tree MST 2, e aí eu vou colocar port priority 64. Então mudamos a prioridade aqui para 64. Vamos ver o que acontece no switch 3 aqui, ó. Agora sim funcionou. Então realmente tinha que ter alterado isso lá do lado da raiz, né? Aí a gente nota o quê? Ó, que a porta 02 e não a 01 é root, né? Ele teve uma mudança. Antes, a 1 era root, a 2 estava bloqueada. Agora, a 1 está bloqueada e a 2 é a root, tá? Então, eu preciso alterar o port priority do lado da raiz, tá? Para que isso tenha impacto, tá? Eu posso também mudar ali o custo. O custo é para fazer o cálculo do caminho, né? Para ver qual que é o caminho mais curto. Poderia mudar também, usando aqui o Configure Terminal. Deixa eu entrar aqui de novo na porta E0/2, por exemplo. E0/2. Eu poderia colocar aqui Spanning Tree MST 2. O custo, eu posso colocar apenas a palavra cost. Sei lá, então o custo, em vez de ser 2 tudo zero, vou colocar 1 tudo zero aqui, né? Se eu olhar aqui com Show Spanning Tree MST 2, aí nós olhamos aí, ó, o custo também alterou. Aí, do caso, para a escolha dos caminhos, né? Para mostrar que eu posso alterar os custos. E a mesma porta, ela pode ter custos diferentes em cada instância, né? Então, por exemplo, a porta E0/2, ela está com esse custo de, vamos pegar aqui, 3 mais 3, né? 1 milhão, né? Apenas na instância do Spanning Tree 2, né? Se a gente olhar, por exemplo, na instância 1, os custos continuam iguais, os 2 milhões é padrão, né? Então você pode personalizar por instância, e cada instância trabalha aí com um conjunto de VLANs aí, tá? Então, basicamente é isso, né? A gente conseguiu fazer a criação, verificamos aí, né? Se você dá lá o Show Spanning Tree MST genericamente, você consegue ver que você tem um processo de Spanning Tree para cada conjunto de VLANs. Tem um processo de Spanning Tree para a instância 0, outro processo de Spanning Tree para a instância 1, outro para a instância 2, cada um com um conjunto de VLANs diferente e independente trabalhando aí. Então, o objetivo aí do laboratório, né, é vocês poderem aí se familiarizar, ter o primeiro contato
com o MST aí. Grande abraço a todos, até a próxima.